Olá, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre o sistema locomotor. O sistema locomotor é aquele responsável pelo deslocamento de um organismo de um lugar para o outro. O sistema locomotor ele associa um monte de estruturas, ossos, todo o esqueleto, articulações, músculos, tudo isso coordenado pelo sistema nervoso. Vamos falar um pouquinho, começar a falar um pouquinho dos ossos. Osso é um órgão formado basicamente por tecido conjuntivo ósseo. Esses ossos, eles são muito rígidos, são muito duros e apresentam um recheio, uma parte interna bastante esponjosa. Os ossos são órgãos rígidos, aos quais os músculos se fixam. A associação do músculo com o osso promove a sustentação e o movimento do corpo. Ossos são rígidos por fora, são estruturas bastante duras, formadas basicamente por sais de cálcio e fósforo nas suas células, dois elementos muito importantes no organismo. A presença desses sais faz com que aumente essa rigidez e também que o osso sirva de reserva desses componentes, desses elementos dentro do organismo. O corpo precisa de cálcio, então ele tira um pouquinho dos ossos depois. Está só cálcio sobrando, ele fixa um pouquinho mais nos ossos. Junto com esses sais, né, de cálcio, de fósforo, temos também umas fibras de proteína muito importantes que dão certa rigidez e até uma maleabilidade, né? Aumenta a resistência desses ossos, que é o colágeno. O osso ele é muito duro por fora, porém bastante esponjoso e macio por dentro. E nessa parte interna do osso, ele pode ter uma estrutura chamada medula, que ela pode ser amarela ou vermelha. Se ela for amarela, é chamada de tutano. Esse tutano é uma grande reserva de energia, grande reserva de gordura no nosso organismo. Se ela for a medula vermelha, ela é um responsável pela formação de células sanguíneas, células que vão compor o sangue, os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos, e as plaquetas. Tá? Apesar da rigidez, se a gente sofrer algum tipo de acidente, alguma batida, tomar um tombo, esse osso pode se romper, só pode se quebrar. Desde pequenos amassados até grandes fraturas caracterizam essa lesão, né, no osso. E se essa lesão for ultrapassar, romper diversos tecidos, seja ele muscular, seja ele da pele, isso é chamado de fratura exposta, né, quando se desloca completamente o osso, até podendo causar o extravasamento, né, a saída desse osso para fora do organismo. Isso é fratura exposta. Ou ele pode só sair do lugar, ou ele pode ter uma fissura, não faz mal. Todos esses acidentes, todas essas lesões, elas precisam ser tratadas de forma bastante semelhante, que é colocar o osso no lugar. Se for só uma fissura, um arranhado, uma rachadura, uma simples bota de gesso, imobilização resolve. Se for uma fratura grande, como uma fratura exposta, por exemplo, precisa de uma cirurgia para fixar um osso no outro e parafusos para deixar isso preso. Mas independente, se botar junto, esse osso se regenera. As células que vão formar esses ossos vão se juntar, vão se regenerar, vão limpar a parte quebrada e vão se unir de novo. Então esse osso ele se recompõe, ele se regenera. Um outro problema que pode acontecer com os ossos é a perda desses sais de cálcio, principalmente.
E isso é chamado de osteoporose. A osteoporose, ela pode ser, diversos fatores influenciam, como idade, quantidade de hormônios, como alimentação saudável, hábitos alimentares, né? Um hábito alimentar mais saudável, uma prática de esporte, uma prática de atividade ao ar livre, e até uma propensão genética que pode acelerar, aumentar ou dificultar a presença dessa doença, que é a osteoporose. Vamos falar agora sobre o esqueleto. O esqueleto é a junção de todos os ossos. Nós temos 206 ossos no nosso organismo. Cada osso vai estar próximo ou junto desses, um dos outros, e vai formar esse nosso organismo junto com as cartilagens. Tá? Essas cartilagens podem estar em volta dos ossos, perto de algumas extremidades, ou compondo esse esqueleto de uma outra forma. A principal função desse esqueleto é dar essa sustentação, esse eixo ao nosso organismo, além de promover proteção para alguns órgãos, como o encéfalo, a medula espinal, coração, pulmão, né? A costela, o crânio, as vértebras protegem esses órgãos, e também como reserva de cálcio e fósforo no nosso organismo. Os músculos. Músculo, ele é formado por um tecido muscular. E a gente tem alguns tipos de tecidos musculares. Os que estão associados ao sistema locomotor é o tecido muscular esquelético. Por que esquelético? Porque ele está geralmente associado a um osso, ao esqueleto. E é exatamente esse músculo que vai, ao se contrair ou relaxar, puxar esse esqueleto, esse osso, causando movimento, fazendo um braço se mover, uma perna se mover. Tá? Músculo, ele causa essa contração, esse movimento. Então ele é importante porque é ele que faz a gente andar, se deslocar, mover braço, mover perna, mover pescoço. Pode ser desde movimentos grandes, como esses que eu falei, até pequenos, como as expressões faciais ou arrepios, né, quando o pelo fica arrepiado, são pequenas musculaturas que estão agindo ali. Uma outra coisa importante do músculo é que geralmente eles existem em pares. A gente chama de par antagonista. O que é isso? Quando um se contrai, o outro relaxa. E assim a gente causa o movimento. Por exemplo, o braço, quando se contrai, o bíceps puxa o braço. E o tríceps, que fica atrás, do outro lado, relaxa. Quando o braço é esticado, o bíceps relaxa e o tríceps se contrai. Então eu tenho um que puxa. Quando um puxa, o outro relaxa. Quando um relaxa, o outro puxa. Articulações. Articulação é quando um osso está junto com o outro. Né? Existe um ponto de encontro, vamos dizer assim, entre os ossos. E o que une um osso ao outro é um ligamento, uma estrutura, um tecido conjuntivo bastante forte que deixa preso um osso ao outro. Essa junção, né, esses dois ossos juntos, que vão se movimentar naquele eixo, assim, por exemplo, vai formar uma articulação. Entre esses ossos, a gente tem também cartilagem, para amortecer determinados impactos, um líquido para lubrificar um pouquinho aqueles locais, né, aqueles ossos. Né? Não bater osso com osso. Então você tem sempre um amortecedorzinho, que é a cartilagem que fica em volta desses ossos. Então, o sistema locomotor é isso. É esse conjunto de osso formando esqueletos,
músculo e articulações que vão dar a capacidade do corpo se mover. E tudo isso vai ser regulado por outros sistemas. O sistema nervoso é quem realiza o comando e a coordenação dessa musculatura, ou seja, todo o nosso movimento ele é coordenado pelo sistema nervoso. Além disso, os hormônios que fazem parte do sistema endócrino produzidos fazem com que o cálcio fique mais preso aos ossos ou mais liberados no sangue, façam com que esses ossos aumentem de tamanho a partir de determinados tipos de hormônio. Então, existe o sistema locomotor e diversos outros auxiliando, comandando, coordenando esse sistema. Porque assim como qualquer outro sistema, as células que compõem o sistema locomotor precisam de oxigênio, liberam gás carbônico, retiram estruturas do sangue, pegam estruturas, devolvem estruturas no sangue, constroem coisas, formam restos nessas células que precisam ser jogadas fora, como qualquer outra célula do organismo. A atividade ela é bastante simples. A gente vai pesquisar o que tem em uma radiografia. Para isso, você vai conseguir uma radiografia. Tá? Pode ser num posto de saúde, pode ser alguma que você tenha na sua casa, pode ser, se você não tem nenhuma em casa, você não tem uma facilidade de conseguir isso no posto de saúde ou no médico, pode ser na internet mesmo. Tá? E aí você vai buscar essa radiografia e vai fazer uma pesquisa de que osso é aquele que está naquela imagem. Que osso que está ali? Ele faz alguma articulação? Ele tem alguma estrutura especial? Ele realiza alguma articulação? Que osso é aquele? Que parte é aquela daquele esqueleto? Então é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.